As maçãs mágicas. Era uma vez, há muito, muito tempo, uma família feliz que vivia numa pequena cidade, cujo nome esqueci. A família consistia de um bom rabino, esposa e uma única filha. A menina era muito meiga e, quando cresceu, ficou muito bonita. Todos que a viam apaixonavam-se por ela. Segundo as regras que vigoravam nos lares judaicos, jamais se permitia que as jovens saíssem da vista dos pais, e a filha do rabino não era exceção à regra. Ela estava sempre com o pai ou com a mãe. Os anos voaram, e um dia ela completou 20 anos. Ninguém tivera ainda a oportunidade de lhe falar sem a presença do pai ou da mãe. O rabino disse à esposa: "Chegou a hora de pensarmos no futuro de nossa filha. Ela já tem 20 anos e não é bom que uma moça continue solteira. Precisamos deixá-la ver um pouco do mundo e, se o chamado do amor chegar até ela, bem, que ela responda a esse chamado, como você fez quando procurei seu coração e o encontrei." A esposa respondeu: "Querido esposo, você notou quanto Jacob, filho único da minha irmã, gosta de nossa filha?" "Sim, notei que eles se querem muito bem, como acontece entre primos. Mas notei também que ela parece preferir seu outro primo, David, filho único do meu irmão." Não notei essa preferência não", exclamou a esposa. "Acho realmente que meu sobrinho seria um excelente esposo para ela. Jacó, como você bem sabe, é estreitamente culto, com possibilidade de chegar a ser rabino e um homem muito bom." "Sim, querida, eu sei, mas prefiro o meu sobrinho David como genro. Ele é muito inteligente e um dia deixará no mundo uma marca da sua passagem." "É provável que isso aconteça, queridíssimo esposo, mas não gosto tanto dele quanto gosto de Jacob. Mas, queridíssima esposa, você sabe muito bem que sempre preferi David. Ouça bem, ó melhor dos esposos, eu não quero que minha única filha se case com David." "Por Deus, ó mais querida de todas as esposas, você não sabe que eu realmente não desejo que nossa linda filha se case com Jacob?" E ficaram nessa discussão até bem depois da meia-noite, avaliando os prós e os contras dos sobrinhos, sem conseguir chegar a uma decisão. Por fim, concordaram em reunir amigos, parentes, para ouvir seus conselhos e deixá-los resolver a questão. No dia seguinte, um grande número de amigos e parentes veio à casa do rabino. Foi oferecido um excelente jantar, durante o qual o rabino ergueu-se e dirigiu-se aos presentes nos seguintes termos: "Minha esposa e eu estamos muito felizes por tê-los aqui à nossa mesa. Eu os convidei porque precisamos que nos aconselhem. Como sabem, minha filha está em idade de casar, e a pergunta que nós fazemos, minha esposa e eu, sem chegarmos a uma conclusão, é com quem ela deve se casar. Eu tenho todos os motivos para crer que meu sobrinho David seja o esposo ideal. Mas minha esposa parece preferir meu sobrinho Jacob. O que devemos fazer? Por favor, ajude-nos a resolver essa difícil questão. Vejam, aqui a meu lado está minha filha, e aqui estão seus 2 primos. O que sugerem?" Um dos convidados mais velhos levantou-se e disse: "Caros anfitriões, em minha opinião, o problema parece ser muito simples, tão simples que não haveria mesmo necessidade de terem nos convidado para vir esta noite. Tudo o que tem a fazer é colocar os 2 rapazes diante da sua doce filha e pedir-lhe que ela escolha. Deixa-na resolver a questão." Esse sensato conselho agradou a todos e o rabino pediu à filha que se decidisse entre Jacob e Davi. Ligeiramente ruborizada, a bela moça respondeu: "Eu amo igualmente meus 2 primos e não posso escolher entre um e outro." "E agora, o que faremos?" exclamou o rabino. "Ela não pode se casar com os 2." Novamente levantou-se o velho convidado. "Bons anfitriões, parece então que vocês fizeram muito bem em nos convidar para ajudá-los nessa questão do casamento da sua filha.
Aconselho-os a dar uma certa soma de dinheiro a cada um de seus sobrinhos e enviá-los mundo afora para fazer fortuna. Sua filha esperará um ano a contar desta data e casará com o que voltar mais rico. Apoiado, apoiado! Exclamaram os presentes, e os primos também se mostraram satisfeitos. O rabino expressou sua inteira aprovação à proposta. Terminada a reunião, todos foram para casa, satisfeitíssimos com o resultado unânime a que haviam chegado. Nessa mesma noite, diante da esposa e da filha, o rabino entregou aos sobrinhos uma igual importância e os abençoou, desejando-lhes boa sorte. Na manhã seguinte, os rapazes partiram em busca da sua fortuna. Viajaram juntos durante toda a manhã e, por volta do meio-dia, chegaram à praça do mercado de uma cidade. Resolveram comprar alguma coisa com o dinheiro que possuíam e no dia seguinte partiriam. Cada um tomaria o seu próprio rumo em busca da sua sorte. Davi explicou o dinheiro em seda, dizendo para si mesmo que a venderia, obteria um bom lucro e voltaria a investir no negócio. Dentro de um ano terei feito uma bela fortuna, concluiu. Jacob, por sua vez, comprou joias que guardou no bolso. Davi levou todo o carregamento de seda para o quarto da hospedaria e foram dormir depois do jantar, sem saber que estavam sendo observados e seguidos por um bando de ladrões. Durante a noite, estes invadiram o quarto, esvaziaram o bolso dos rapazes, encontraram as joias compradas por Jacó e, muito satisfeitos, deram no pé, deixando para trás os fardos de seda para não dar na vista. Quando amanheceu o dia, os primos levantaram e fizeram as orações da manhã, pedindo aos céus que ele trouxesse sucesso na jornada. Enquanto Davi tratava da remoção da seda, ouviu um grito de Jacó. Primo Davi, eu fui roubado! Ontem à noite eu lhe mostrei as joias que comprei a você e testemunhei de que as guardei no bolso. Davi, meu bolso está completamente vazio. Não pense que estou aborrecido por ter sido roubado, mas profundamente entristecido, pois temo que com isso tenha perdido a mão de nossa prima, que amo de todo o meu coração. O que farei agora? Querido primo, não tema, disse Davi. Você tem um ano inteiro para fazer fortuna. Claro que agora eu conto com uma grande vantagem sobre você, mas eu não tenho culpa. Quando eu voltar para casa, direi aos nossos tios que você partiu em uma longa viagem, da qual retornará dentro de um ano. Agora vá, em nome de Deus, e boa sorte. Assim, cada um foi para o seu lado. Davi estava confiante e feliz. Jacó, simplesmente arrasado, dizia para si mesmo: o tio está certo quando diz que Davi é muito inteligente. Também acredito que ele será um grande homem e muito rico. Meu Deus, que tolice a minha de empatar todo o meu dinheiro em joias. Céus, não se passaram 12 horas e já estou sem um tostão. Eu não nasci para ser comerciante. Sou um estudioso e não deveria me meter com o que não entendo. Acho que Davi casará com nossa linda prima, e se isso acontecer, serei eternamente feliz. Davi ficou rico e, ao fim de 6 meses, voltou para casa. Foi visitar os tios, que perguntaram por Jacó, e ficaram satisfeitos ao ouvir que ele havia partido numa longa viagem. A filha do rabino quis saber se ele tinha ideia de quando Jacó voltaria. Davi respondeu que não esperava vê-lo antes de 6 meses. Enquanto isso, Jacó chegou à conclusão de que a única esperança para sua paz espiritual no futuro estava na busca da sabedoria. Compreendeu que seria muito difícil tornar-se um homem rico e decidiu dedicar aquele ano de provações ao estudo. Este será o meu consolo e poderei ser útil aos meus semelhantes. Caminhou, até que chegou à academia rabínica de Sura, na Babilônia. Entrou no salão da escola e sentou-se em um canto escuro, pois tinha vergonha de que os professores e alunos o vissem de botas surradas e tão mal vestido. Ouviu a preleção do presidente da academia e acompanhou cada ponto com o maior interesse. Foi então pedido aos alunos para que resolvessem um problema difícil
ligado à sua exposição e que tivessem prontos para apresentar uma solução no dia seguinte. Ao entardecer, todos os alunos foram para casa. O pobre Jacob, como não tinha para onde ir, resolveu permanecer na escola e ler o Talmud, para se habilitar a resolver o problema apresentado pelo palestrante. Como estava extremamente cansado e com fome, não tardou a adormecer por cima do leito e logo começou a sonhar. Viu sua prima na casa dos tios e ela lhe pareceu mais bela do que nunca. Essa visão logo se desvaneceu e surgiu em seu lugar um ancião de barbas longas e brancas como a neve, com um rosto que transparecia uma alma nobre. A voz daquele homem soou em seus ouvidos como o canto doce e melodioso de um anjo. A voz disse: Eu sou o profeta Elias. Vim para lhe dar o maior tesouro da terra, sabedoria e discernimento. Faça bom uso deste tesouro e será abençoado. Adeus. A visão foi desaparecendo gradualmente e Jacob despertou. Sentiu-se revigorado e feliz, pois havia visto em sonho sua amada e o grande profeta Elias. Elias, como a boa fada madrinha, está sempre pronta a consolar os aflitos, a erguer os caídos e ajudar os necessitados. Jacob então pensou no problema apresentado aos alunos. A solução passou por sua mente como um relâmpago. Divisou a solução em todas as suas facetas. Deixou a resposta na mesa do professor. Na manhã seguinte, diante da classe, o professor perguntou se alguém podia responder a pergunta do dia anterior. Ninguém respondeu. Viu então, com grande surpresa, a resposta correta escrita sobre sua mesa. Voltando-se para os alunos, perguntou quem o havia feito. Novamente, ninguém respondeu. Ele então acrescentou: Sinto-me verdadeiramente honrado em saber que existe na classe uma pessoa tão inteligente, e alegro-me em pensar que se trata de alguém tão discreto que não se mostra em absoluto desejo de revelar a sua identidade. A modéstia é uma característica do verdadeiro erudito. Nesse dia, ele propôs uma nova questão, mais difícil do que a do dia anterior, e repetiu-se o sucesso da véspera. Quem escreveu esta resposta? Perguntou o professor. Os alunos permaneceram em silêncio. O professor propôs pela terceira vez um novo problema. Ele estava determinado a descobrir quem era o aluno cujas respostas eram tão precisas. Fez um pequeno buraco na parede e, através dele, espiou o que acontecia em sua sala de aula. Quando todos os alunos tinham ido, viu um estranho, praticamente em farrapos e parecendo faminto, deixar um canto onde parecia refugiar-se, chegar à mesa, escrever a resposta e retornar ao seu canto, onde caiu adormecido. O professor vira o suficiente. Sabia agora por que nenhum dos seus alunos admitira ser o autor das respostas às suas perguntas. Na manhã seguinte, repetiu a mesma pergunta. Quem escreveu esta resposta sobre minha mesa? Novamente, como já esperava, não obteve resposta. Pediu então ao estrangeiro que se aproximasse. Foi você quem respondeu a minha pergunta? Fui, sábio rabino. Por que veio até aqui? Para aprender, meu bom mestre. Desejo permanecer aqui por 3 meses e depois voltar para casa. Bem-vindo seja, mas não como aluno. Por que não, se me permite a pergunta? Porque você sabe o bastante para ensinar os meus alunos. Se quiser permanecer conosco, eu ficarei não apenas grato, mas também honrado, e muito me agradará tê-lo como hóspede. Estas bondosas palavras, grande mestre, tocaram meu coração, mas o que me trouxe até aqui foi o desejo de sentar-me aos seus pés e aprender. Deixei minha casa há quase 4 meses e preciso voltar dentro de 1 ano. Peço-lhe que atenda ao meu pedido e me receba como aluno. Sua extrema modéstia muito o recomenda. Você é um mestre em Israel e não há nada que eu possa lhe ensinar. Ainda me certificarei de que é você quem é capaz de me ensinar. Amanhã começará a exercer a função de professor em nossa escola. E sem mais palavras, o rabino levou Jacob para morar em sua casa. No dia seguinte, Jacob começou a exercer a sua nova função.
Os alunos ficaram muitíssimo surpresos diante de seus vastos conhecimentos e admiraram sua indiscutível capacidade para transmitir os ensinamentos. Em pouco tempo, todos que o conheciam o amavam. Ao fim de 3 meses, ele disse ao seu bom amigo, o rabino, que, embora sentisse muito, teria que pedir demissão e voltar para casa. Fique comigo e case-se com a minha filha, que o ama. Reconheço sua imensa bondade e fico feliz em saber que sou querido por sua adorável filha, mas meu coração está ligado ao coração da minha prima. Dei minha palavra de que haveria em menos de 5 meses. Então, falou ao bondoso rabino das circunstâncias que o levaram até aquele lugar. Contou que ele e seu primo Davi haviam recebido uma certa importância, que deveriam empregar para fazer fortuna, e aquele que, após 1 ano, fosse o mais rico, receberia a mão da prima em casamento. Tomei a decisão de estar em casa a tempo de assistir ao seu casamento, embora não seja eu felizardo. Vá em paz, disse o rabino, e que Deus torne próspero o seu caminho. Com ânimo feliz, Jacob iniciou o caminho de volta para casa. Estava retornando com um tesouro muito mais valioso do que as joias que lhe foram roubadas, a bênção de Elias. Caminhava sem parar durante a maior parte do dia. Não comia nem descansava, porque desejava ardentemente rever a sua amada. Desejo que lhe inflamava o coração. Afinal de contas, como era de se esperar, seus pés se negaram a dar mais um passo. Estava muito fraco, sentia muita fome, muita sede e não sabia como satisfazê-las. Olhou ao redor e viu à esquerda uma bela macieira, carregada de maçãs graúdas e tão brilhantes como se fossem de prata. Arrastou-se até a árvore e pegou uma maçã. Sentou-se à sombra da macieira e deu uma primeira mordida. Ela era muito amarga e mal tinha comido metade da fruta, começou a sentir-se doente e gelado. Suas mãos estavam brancas como a pele de um leproso. O mesmo sucedia com suas pernas e pés. Sabia que se tratava de lepra. Comi uma fruta envenenada, disse ele. Ai de mim! Essa não é a bênção de Elias. Não ficarei aqui nem mais um minuto. Seguirei caminho e andarei até cair ao chão. Morrer será um alívio. E foi andando. Logo adiante, topou com outra árvore, carregada de maçãs, de um tom dourado. Vou experimentar uma dessas. São tão bonitas. Se eu morrer, tudo bem, pois que mais posso fazer agora que fiquei leproso? Pegou uma e começou a comer. Era deliciosa, doce como mel e com tanto sumo quanto a de uma uva. Na mesma hora sentiu-se melhor, sua fraqueza sumiu e, milagre dos milagres, a horrível cor branca de suas mãos havia desaparecido. Agradeceu a Deus por tanta misericórdia e bondade. Estava restabelecido, cheio de vida e vigor. Isso tudo é verdadeiramente uma bênção, ele pensou. Preciso voltar e colher algumas maçãs prateadas e outras douradas. E assim fez. Continuou viagem e chegou, afinal, à capital do reino onde havia nascido, sua cidade, onde também morava a prima do seu coração. Não ficava muito distante da capital. Logo que ultrapassou os muros da cidade, ouviu um som de lamentos. Notou que a alegria e a felicidade não reinavam por ali, somente lágrimas, só tristeza. Temeu que alguma desgraça tivesse caído sobre a cidade e perguntou à primeira pessoa que encontrou o que havia acontecido. Nosso querido rei foi acometido de um terrível ataque de lepra. Do alto da cabeça à ponta dos pés, sua pele é só lepra. Pobre rei, não tem muito tempo de vida, pois os médicos nada puderam fazer. Jacob dirigiu-se imediatamente ao palácio e bateu. Perguntaram-lhe o que viera e o que ele disse. Preciso ver Sua Majestade. Para quê? Vou curar Sua Majestade. Quem é você? O que você faz? Sou Jacob, o judeu, rabino e médico. Foi então conduzido à presença real. O rosto e a cabeça do rei estavam cobertos.
pois ele não queria que seus súditos o vissem em estado tão lamentável. "O que deseja?" gritou o rei irritado. "Também você veio me torturar com promessas de cura, sabendo o tempo inteiro que está me enganando?" "Não, majestade. Deus concedeu-me sabedoria e discernimento. Estou certo de poder restituir-lhe a saúde." "Se é como diz, dar-lhe-ei metade do meu reino e 50.000 moedas. Mas se falhar, ouça bem, será decapitado." "Concordo", disse Jacó, fazendo uma reverência. "Imponho, porém, uma condição", disse o rei, "a de que você não use nenhuma espécie de arte mágica ou bruxaria, amuletos ou feitiços." "Vossa Majestade já me ouviu declarar que sou judeu. Nossa religião sempre proibiu a prática de feitiçaria." "Bem sei, mas como você se propõe a me curar?" "Em primeiro lugar, Vossa Majestade precisa se colocar nas mãos de Deus. Não me vanglorio de nenhum dom especial. Farei o melhor que puder e, se Vossa Majestade confia no Pai Celestial, creio que ficará curado." Estas palavras modestas agradaram ao rei. "Porém", disse, "gostaria de saber em que consiste o tratamento." "A princípio, Vossa Majestade sentir-se-á bem mal, pior mesmo, isto é, muito doente, fraco e extremamente deprimido. Consiste nisso a primeira parte do tratamento, pois a lepra precisa atingir um estado agudo antes de ser totalmente curada." "O que é isso?" gritou o rei. "Se eu piorar, eu vou morrer." "Não, Majestade, confie em mim. Vossa Majestade vai morrer se não piorar, porque a doença não tem cura no estado atual em que está. Eu curarei Vossa Majestade se Vossa Majestade submeter-se ao meu tratamento." "Está bem", disse o rei. "Pode começar." Jacó pediu que lhe trouxessem açúcar, 2 facas e 2 pratos. Uma vez atendido, tirou do bolso uma maçã prateada, cortou-a em pedacinhos, polvilhou-lhe de açúcar e ofereceu ao rei, dizendo: "Vossa Majestade deve comer toda essa maçã azeda, à qual adicionei açúcar para se tornar mais agradável ao paladar. Por uns momentos, Vossa Majestade sentir-se-á mal, muito mal, mas esses momentos são absolutamente necessários." Dito e feito. Nem bem havia acabado de comer a maçã e o rei começou a gemer. "Estou muito pior", murmurou, "eu estou morrendo." "Nada disso, Majestade, a cura já está começando. Olhe para minhas mãos, estão brancas como a neve, geladas, sem vida." "Paciência, Majestade. Dentro de 1 hora, Vossa Majestade comerá em uma outra maçã e sua lepra sumirá. Ficará completamente curado. Aposto a minha vida nisso." Jacó, enquanto isso, cortava uma das maçãs douradas em pedacinhos, na qual não havia necessidade de polvilhar o açúcar. Quando a deu para o rei comer, não ouviu a menor reclamação. Comeu, deliciado, e lamentou que não houvesse mais. "Nunca comi uma fruta tão saborosa", declarou em tom de felicidade. "Começo a me sentir bem novamente. Olha minha pele, nem sinal de lepra. Você é um grande médico e salvou a minha vida. Estou muito, mas muito agradecido e manterei a minha palavra. Hoje mesmo você receberá 50.000 moedas e, desde já, metade do meu reino lhe pertence." "Muito bondosa Majestade", disse Jacó, "que Deus o preserve e lhe conceda vida longa. Não desejo aceitar toda a sua generosa oferta. Tudo que peço é um pequeno presente, isto é, o direito de ser proprietário de uma pequena cidade, não muito distante daqui, onde moram meus tios e onde fica o meu lar. Seu pedido será concedido e o faço com o maior prazer." O rei mandou expedir uma carta declarando que Jacó era o príncipe daquela cidade e entregou-lhe uma valiosa corrente de ouro em testemunho do seu favor real. "Agora, Senhor, peço permissão para partir e tomar posse dos meus domínios." Permissão concedida. 20 cavaleiros da minha escolta pessoal o acompanharão. E lá foram eles. Um belo espetáculo. Logo correu a notícia de que um novo príncipe estava chegando para tomar posse do seu novo território. Os
Os habitantes acorreram para saudá-lo e uma delegação dos cidadãos mais respeitáveis e representativos o aguardavam à entrada do castelo. Jacó estava trajando vestes esplêndidas e exibia pendente em seu pescoço a corrente de ouro. Ele havia mudado consideravelmente desde que partira e não foi reconhecido nem mesmo pelo tio, que fazia parte do grupo. Jacó não lhes dirigiu as seguintes palavras: estou muito satisfeito em vê-los. Como príncipe dessa cidade, de hoje em diante, passarei a morar dentro dessas muralhas e identificarei minha vida com as suas vidas. Suas alegrias serão as minhas, assim como partilharei de suas dores. Sou portador de boas notícias. Nosso rei está curado. Tive a sorte de ajudá-lo a recuperar a saúde. E ele, devido à grande bondade de seu coração, fez-me príncipe e dono dessas terras. Eu respeitarei a todos e considerarei a todos meus amigos, pouco importando a religião que professam. Acredito que do bom entendimento entre as nações e as religiões, herdaremos a bem-aventurança eterna. Tenho a bondade de me informar da celebração de alguma festa familiar, que terei imenso prazer em estar presente. Que ótimo! Exclamou o tio Jacó. Dentro de 3 dias darei minha filha única em casamento e ficaremos muito honrados e felizes com a sua presença. Espero que sim, disse Jacó com um sorriso. E agora adeus, até o momento de nos tornarmos a nos ver neste casamento. A delegação retirou-se muito satisfeita com a cortesia demonstrada pelo novo príncipe. 3 dias depois, Jacob dirigiu-se à casa do tio e chegou pouco antes do início da cerimônia. Foi recebido com a maior cordialidade pelos tios, que não tinham a menor ideia de que se tratava de seu sobrinho. Voltando-se para o rabino, Jacob pediu: poderia ser apresentado à noiva antes da cerimônia? Claro que sim, respondeu o pai. Nem bem a moça colocou os olhos em Jacob, exclamou: papai, mamãe, este é o meu primo. Jacob confirmou: verdade. Escutem, meus caros. Há um ano nos reunimos aqui, quando então, querido tio, o Senhor deu a mim e a Davi uma certa soma em dinheiro, afirmando que aquele que voltasse mais rico daria a mão de sua filha em casamento. Não sei se Davi transformou o dinheiro que o Senhor nos deu em uma grande fortuna. Eu, de minha parte, sou o dono desta cidade, o que representa uma fortuna fabulosa. Nossa doce e linda prima concordou em se casar com o mais rico de nós. Sua Majestade, o rei, prometeu-me ainda a importância de 50.000 moedas. Acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Os presentes aplaudiram estas palavras e Davi concordou que Jacob seria o vencedor. Jacob e sua esposa viveram muito felizes e sempre muito prósperos. A bênção de Elias realizou-se plenamente e Jacob nunca se esqueceu do sonho na academia de Sura, na Babilônia. Sefer Hamassé, o livro das ações.